Vamos saudando a igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós queremos louvar a Deus pela vida da irmã Maria José. Ela precisou fazer uma viagem meio rápida, mas já retornou. Nós queremos louvar a Deus pela vida dela. Pode dizer amém? Amém. Deus te abençoe, irmãos. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 51, e o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 51 e o versículo de número 8. Eu confesso para os irmãos que é um estudo bastante longo que eu vou iniciar hoje, mas ele tem vários capítulos e nós vamos dar uma pausa, colocar alguns irmãos para ensinar e depois retornaremos de volta no mesmo assunto. Porque senão eu até nem sei, hoje eu estava orando, até nem sei se eu consigo concluir esse estudo, mas que o Senhor Jesus me ajude, porque os irmãos sabem que depois de um certo período a gente fica numa dispensação, mas nós estamos na dispensação da graça. E eu confio que terminarei isso, mas se não terminar, que os irmãos continuem. Capítulo 51 do profeta Isaías, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: pois a traça os comerá como se fosse uma roupa, o verme os devorará como se fosse lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Amém, irmãos? Amém. A igreja pode estar assentada e muito obrigado. Irmãos, eu quero trazer um tema para esse estudo que nós iniciaremos hoje. E hoje eu quero dar uma introdução de tudo aquilo que nós vamos falar no decorrer de alguns meses, que é a história da salvação. Quando nós observamos o objetivo desse estudo é para confortar a igreja e que nós vemos que o mal não dura para sempre, é por um período que o mal dura, mas que a igreja do Senhor, ela permanece triunfante. Amém. É isso que nós devemos entender já nessa introdução. Às vezes demora um pouquinho assim a gente pegar o fio da meada, o que está querendo ensinar, para onde, qual caminho vai ir. Mas nós vemos a desgraça do inimigo nesse versículo onde nós lemos, mas que a vitória é do povo de Deus. Amém, Jesus. O poder do mal, ele é transitório. O que é transitório é o que acaba, é o que não tem
tem um período que começa, triunfa um pouco, mas depois ele termina. E quando vem a queda do mal é terrível. É uma queda catastrófica. Mas, em contraste, o destino de porção feliz da Igreja de Deus é expressado nestas palavras, aonde nós acabamos de ler que a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração a geração. Veja que a justiça do Senhor, Deus é justo. A justiça de Deus, ela dura para sempre. A salvação do Senhor, ela alcança geração e geração. E nós já devemos glorificar o nome do Senhor, porque nós somos a geração que fomos alcançados por esta salvação. Quando nós vamos ver que toda geração prova da fidelidade de Deus, todas as gerações que passaram sobre a face da terra, toda geração que desde da criação do mundo até hoje, gerações e mais gerações provaram esta fidelidade de Deus e vivenciaram esta salvação. Quando você começa a olhar a história e ver, por exemplo, o que homens de Deus fez no passado, e às vezes nós nos pegamos até pensando que, será que esses homens eram diferentes de nós? Não, nós temos que entender que eram homens igual a nós, mulheres igual as atuais, e tiveram dificuldade também, conforme nós temos nos dias de hoje. E Deus fez grandes coisas na vida deles, e eles puderam marcar a história e provaram da fidelidade de Deus. Então, nós também estamos nesta oportunidade. Nós somos uma geração. Podemos, meus filhos já são outras gerações, mas a minha geração, eu posso provar dessa fidelidade, acompanhar com essa fidelidade também com meu filho, e todas as gerações futuras, ela tem essa garantia na mão de Deus, da palavra de Deus, que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, para que a fidelidade dele esteja alcançando estas gerações. Nós vamos ver em Eclesiastes, capítulo de número 1, e o versículo de número 4. Mas antes, só para nós relembrar de novo, eu vou ler mais uma vez o versículo 8, do capítulo 51 de Isaías, que diz: pois a traça os comerá como se fosse uma roupa, o verme os devorará como se fosse lã. Aqui está falando do injusto, do mal, do homem perverso, do homem arrogante, dos homens maus que se levantaram sobre a terra e foram destruídos. Aí vem o profeta falando da justiça de Deus. Deus entra e fala. Deus já começa falando desde do primeiro versículo. Se você retroceder e ler todo o versículo, você vai ver que o ímpio está arrogante, está cada vez mais perverso. Aí Deus fala que eles vão sumir, vão desaparecer como se fosse a traça comesse uma roupa. E os irmãos que conhecem, eu nunca vi, mas diz que uma traça, se entrar no guarda-roupa, acaba com o guarda-roupa da noite por dia. Fura tudo a roupa. Quando você vai vestir no outro dia, está tudo furado. Então, que o Senhor nos livre, irmãos, desse mal. Esse devorador, que o Senhor livre esse devorador do nosso guarda-roupa.
Agora imagina numa vida de um governo mau, numa vida de uma pessoa ímpia, de uma pessoa da maldade, de uma pessoa sem Deus. Mas veja a proteção divina: minha justiça, porém, durará para sempre, minha salvação continuará de geração em geração. Eu me alegro com esta fidelidade de Deus, porque Ele não vai deixar que a minha futura geração venha padecer. A fidelidade de Deus está sobre ela também. Eclesiastes capítulo 1 e o versículo de número 4, nos diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo de número 1 e o versículo de número 4, se alguém achou, se quiser ler, pode ler. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Irmãos, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Veja que aqui o pregador, ele está invocando a preservação de Deus na criação. Se Deus é fiel, porque em Colossenses você vai ver que pela palavra de Deus, Jesus é o Criador, Ele criou todas as coisas e por Ele todas as coisas subsistem. Que dentro dessa permanência da terra está a fidelidade de Deus, conforme o profeta Isaías falou, está a justiça de Deus. Você já imaginou quantas gerações passou na face da terra até hoje? Você já parou para pensar quantas gerações já se passaram? Quantas gerações? E eu te digo uma coisa, que a fidelidade de Deus para todos aqueles, os teus servos nas gerações passadas, Deus foi fiel para os seus servos. Deus cumpriu com as suas promessas na vida de cada um. Hoje uns estão arrolados na história, outros continuaram anônimos, mas Deus sabe onde está cada um deles e conhece e sabe as obras deles. Por mais que nós nem conhecemos e nunca ouvimos falar, mas Deus conhece e sabe ainda onde está o corpo de cada um dos seus servos. Aí nós vemos também em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 25. Romanos capítulo 1 e o versículo de número 25, que nos diz a palavra do Senhor. Alguém pode ler? Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja aí que gerações mudaram a glória de Deus, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Na outra versão, bendito eternamente. Deus, ele é bendito eternamente, irmão. Por mais que eu faça uma comparação, que se hoje nem sei quantos bilhões de pessoas existem no mundo, já 8. 8 pontos, não sei o que lá.
e bilhões de pessoas que existem no mundo. Se, por exemplo, fosse 8,99 bilhões, e se 8,97 mudasse a glória de Deus e só ficasse você, ou então só eu, ou só uma pessoa, Deus seria fiel com ele. A palavra do Senhor iria cumprir na vida dele. Não importava o que os outros estivessem fazendo, porque Deus, ele é bendito eternamente, ele é bom eternamente, ele é fiel eternamente, ele não muda. Gerações podem trocar a glória dele, mas a glória de Deus não é trocada. Deus não troca, Deus não muda. Por mais que o perverso tenta, aí o que eu fico pensando, irmãos, que a perversidade alheia, o erro alheio, não pode tirar eu e você da presença de Deus. Não pode. A imundícia do alheio não pode afetar a minha vida. Não pode. E nem afeta a minha vida, e nem pode afetar a glória de Deus. Não afeta a glória de Deus e a bondade de Deus. Vamos mais para frente, João capítulo 6 e o versículo 51. Evangelho de João capítulo 6 e o versículo 51, que nos diz: a palavra de Deus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Veja que a salvação de Deus, o desejo de Deus, está em oferecer o pão vivo. Jesus, ele diz: eu sou o pão vivo. Deus ofereceu o pão vivo para mim e para você, para que todo aquele que dele comer viverá eternamente. O desejo de Deus é que eu e você também tenha vida eterna. A fidelidade de Deus, ela trabalha num modo tão específico e tão glorioso, que Ele também deseja que eu e você tenha esta vida eterna com Ele. Com Ele. Até esses tempos, teve um pregador que eu gostei muito, aqui pregando sobre a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna você já tem, meu irmão. Nós já temos a vida eterna. Porque nós conhecemos a Jesus. Nós temos Jesus conosco. Esse é o desejo de Deus. Todo aquele que comer a carne de Jesus, não é o comer literalmente, mas é o aceitar a morte de Cristo no Calvário. Aceitar que Jesus morreu para que os meus pecados fossem perdoados. E Ele ressuscitou no terceiro dia para que eu fosse justificado. Essa fé é o comer, significa essa comunhão com Deus. O comer, que é comunhão com Deus? Essa comunhão com Deus através de Cristo Jesus. Nós vamos seguir mais adiante. A doutrina desse estudo, que é o ensino, irmão, desse estudo, é a obra da redenção, que, entre parênteses, eu coloquei salvação. É aquela que Deus realiza. Deixa eu virar a folha aqui, que tem várias. A partir da queda do homem, Deus, ele
realiza essa obra de redenção a partir da queda do homem, e ela vai até o fim do mundo, essa obra de redenção, essa obra de salvação. As gerações da humanidade, gerações naturais que se reproduzem na terra depois da queda, gerações várias, gerações vêm, nós já lemos aqui, que é o curso normal. Eu quero abrir um parênteses aqui. Tem uma história de um pregador. Às vezes você já deve ter visto falar, o nome dele é Jonathan Edwards. Ele teve um irmão que não aceitou a Cristo. Jonathan Edwards, ele aceitou a Cristo, e dentro da geração, das futuras gerações de Jonathan Edwards, ainda tem grandes pastores ainda. Teve faz uns 15 anos, teve um bisneto dele, teve aqui em Curitiba. Teve juízes, reitores de faculdade, grandes pastores, evangelistas. O irmão dele, que não aceitou a Cristo, nas futuras gerações do irmão dele, ladrão, assassino, presidiário. Veja, a geração que a bênção de Deus está sobre a vida, a fidelidade de Deus está sobre as gerações de quem serve a Ele. E as promessas de Deus, ela é justa, ela não falha. No momento certo, ela chega na vida do crente fiel a Ele. Pode demorar um pouquinho, nos nossos olhos pode demorar, mas não vai passar. Eu não vou dizer aquilo que quem tem promessa não morre, não vou dizer isso, porque às vezes morre, porque a suprema promessa para cumprir na nossa vida é preciso morrer, nós precisamos morrer. Porque qual que é a promessa? Que assim como Ele é, nós o veremos. Mas, vamos voltar aqui. Falando da redenção, num sentido restrito, é a compra. Pode ser entendido em um pequeno espaço de tempo, no ministério de Jesus terreno, no seu ministério terreno ali, que Ele efetuou a redenção da humanidade. Revelou o ministério, revelou a glória de Deus, foi ao Calvário, mas esse é no sentido restrito. Às vezes a obra da redenção é compreendida num sentido mais amplo, para incluir tudo o que Deus realiza para esse fim, não apenas na compra em si, mas também todas as obras de Deus preparatórias para aquela compra, inclusive sua realização bem-sucedida. Tudo que Deus usou na história da humanidade, desde a criação do mundo até a cruz do Calvário, e pós-cruz do Calvário, até os nossos dias de hoje, até a eternidade que virá, até o fim do mundo, essa obra está sendo realizada ainda. Esse trabalhar de Deus para salvar o homem, para transformar o homem perdido, está sendo efetuado
nos dias, foi feito na história e está sendo até hoje. Aqui, ao afirmar que esta obra que vai da queda do homem até o fim do mundo, não quero dizer que Deus não fez nada antes. Isso, quando nós falamos que a partir da queda que Deus está realizando esta obra, não quer dizer que Ele não fez nada antes. Ele realizou tudo antes. Só trouxe a revelação no seu tempo. As coisas de Deus é a mesma. Quando você vai fazer uma casa, por exemplo, você não faz um projeto primeiro, para depois executar a obra. Deus, Ele já fez tudo na eternidade. Vamos ler lá Mateus capítulo 25 e o versículo de número 34. Nós poderíamos ler, tem vários textos, mas vamos ler só esse mesmo e depois vamos seguir mais adiante. Mateus capítulo 25 e o versículo de número 34. Dizem: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. O reino já está preparado para mim e para você. O reino está preparado. Deus, o reino que é Deus, Deus Pai, preparou esse reino desde a criação do mundo. Esse desde a criação do mundo significa quando o mundo foi criado, o reino já estava preparado. Esse reino, para mim e para você, que é a minha e a tua morada, já está preparado para nós. O mundo criado é o palco de aperfeiçoamento daqueles que vão herdar a salvação. O mundo criado aqui é o palco aonde eu e você somos aperfeiçoados, e somos moldados, e somos ajudados para herdar esta salvação. Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 14. Isso aqui não quer dizer, quando fala assim, o palco aonde somos aperfeiçoados para herdar a salvação. Eu já tive alguma conversa com pessoas que ele tem a crença na reencarnação. Ele diz que aqui é por isso que ele crê na reencarnação, que nós somos moldados aqui. Eu falei, não. Se você ler Hebreus capítulo 9, você vai encontrar um versículo lá que diz: ao homem está permitido morrer uma só vez, depois disso virá o juízo. Então nós só temos uma vida, não temos várias vidas, temos só uma vida para adorar o Senhor Deus. E nessa vida nós vamos sendo dia após dia aperfeiçoados. Um dia, veja que no Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 14: portanto os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Você sabia, meu? Você não precisa ter medo. Imagina, irmão, você tem um guarda
Não é anjo da guarda, não. É um guarda celestial do seu lado. Os anjos, eles são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Quando você é servido por um garçom educado, você não fica todo feliz? Imagine o anjo, você é servido por anjo. Anjo serve você todos os dias. Nós não vemos, mas quantos livramentos, irmãos, o anjo já nos deu. Às vezes ele fica pensando, rapaz, mas por que você foi? Aí, deixa eu... E traz livramento, e traz força, e traz bênção, aí traz alegria. Espírito ministrador, eles não são para ser adorados. O único que recebe adoração é só Jesus, a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Anjo não. A obra da redenção é realizada com respeito ao grande plano de Deus. O grande plano de Deus. Antes de eu existir, antes de você existir, Deus já tinha um plano de te abençoar e salvar você. Glória a Deus. Quando, irmãos, existem coisas que a gente se converte e não entende logo quando se converte. Eu, buscando ser fiel a Deus, e fui buscando ser fiel a Deus, e conforme o apóstolo Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. O dia que eu entendi, irmãos, que antes do pecado ser pecado no mundo, Deus já tinha preparado a salvação para mim, mas eu chorei. Eu falei, que amor é esse, meu Deus do céu? Que benevolência é essa? Que favor grandioso é esse? Um homem que, como dizia o salmista, uma pulga morta, um cão morto, que diante dos olhos do mundo não tem valor nenhum, mas Deus olha do céu e prepara o plano da salvação antes de eu existir, antes de nada existir no mundo, antes não tinha nem pecado ainda. Porque o pecado nasceu no céu, que é outra questão que querendo Deus não pode falar também. Mas antes do pecado ser pecado, tudo está em harmonia. O plano de Deus, não, o plano da minha salvação, da restauração, é por aqui. E esse plano, ele é fiel. Alcança geração e geração. E o objetivo desse plano, e o fim dele é universal, não apenas pela repetição dela em pessoas diferentes, mas por muitas obras sucessivas de manifestações de Deus, todas cooperando para o mesmo grande fim, que é a redenção, a salvação da humanidade. Esse fim veja que só os escritores da Bíblia, 40 escritores, você
pensar, se nós pegar 10 pessoas para escrever uma carta, vamos 10 pessoas escrever uma carta, por exemplo, para o Ivan, mas ninguém falar o tema dessa carta, ninguém vê a carta do outro, será que o Ivan vai entender alguma coisa? Vai virar uma miscelânea. Um vai falar de uma coisa, outro vai falar de outra, e você lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, parece que foi escrito por um só. A unidade da Bíblia. Em todo o plano, eu fico observando que a Bíblia ela tem uma espinha dorsal, e a espinha dorsal da Bíblia se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se tirar esta espinha dorsal da Bíblia, a Bíblia é o que muitas pessoas fazem. Mas é Jesus. E o objetivo de Jesus é salvar a humanidade. Esse plano ele está unido como elementos de um sistema, todos formando uma grande obra. Esse plano de Deus, ele foi dentro da história, sendo manifesto, mas é um plano que já estava na mente de Deus antes do mundo ser criado. Pode ser comparado à construção de um prédio, tijolo por tijolo, até que o prédio seja construído. E assim foi. Deus foi usando tijolo por tijolo no decorrer da história. E no falar tijolo por tijolo, lembro até uma época que Deus olhou do céu e disse assim: eu procuro um homem que esteja na brecha para interceder pela cidade, para que eu não destrua a cidade. Mas não achei. Irmãos, que eu e você estejamos na posição de Deus em todo momento. Amém. Com as nossas fraquezas, com as nossas deficiências, porque eu tenho muitas deficiências. Mas que com o nosso jeito nós sempre estejamos com os nossos corações dispostos para que Deus possa nos usar, que Ele pode nos ajudar a caminhar mais uma milha, que a nossa esperança não venha desvanecer dele nunca, porque Ele é fiel. Imagina alguém fazendo uma obra sem um projeto, começando a cavar buraco, outro levantando coluna, outro corta madeira, tudo ficará confuso, sem saber aonde quer chegar. Com Deus é diferente. Ele já tinha o plano, o projeto. Esse plano, esse projeto é eterno, e dentro desse projeto Deus pretende colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e que sua bondade triunfe, afinal, sobre todo o mal. Dentro desse plano de Deus, esse plano que Deus tem, todos os inimigos de Deus serão colocados debaixo dos seus pés. Queira ou não queira. 1 Coríntios capítulo 15, e o versículo de número 25.
Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15 e o versículo 25. A irmã pode ler na versão da Bíblia da irmã? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o mesmo. Ele reina. O que importa é que ele reina. Jesus é rei. A mesma visão que Daniel teve de uma pedra que se deslocou sem mão e feriu o pé da estátua, e ela se tornou um montão e um reino eterno. Essa pedra é Cristo. Importa que ele reina. Homens, quando ele reina, está falando também da palavra dele sendo pregada, a igreja na terra. Reis quiseram acabar com a igreja, jogaram para os leões. Tertuliano disse que o sangue dos mártires era semente. Quanto mais homens matavam, mais se convertiam. Tentaram acabar com a Bíblia. A Bíblia cruzou séculos e é atual até hoje. Importa que ele reina. Vai chegar um tempo que tudo vai estar debaixo dos pés dele. E nesse tempo será o reino milenial, que é onde ele regerá esse mundo com vara de ferro, que já é uma outra parte desse contexto da salvação, que entra escatológico. Eu já dei um estudo aqui sobre o reino milenial. Mas vamos voltar aqui. Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Quando o pecado entrou no mundo, Deus revelou o seu plano. O que ele tinha projetado já no seu plano eterno, o projeto de Deus, o plano da redenção. Alguém pode ler aí para mim, Gênesis 3, capítulo 15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Às vezes, olha, vai ferir a cabeça. A semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Ali falava de Cristo. Já o plano. Então, não pense, irmãos. Não pense, nem vá nessa história. Jesus veio para reinar. Já na eternidade ele sabia que ele iria ser pendurado na cruz, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. A ferida do calcanhar de Jesus é a cruz. Mas só que essa mesma cruz foi o que arrebentou o crânio de Satanás. E ele é um inimigo vencido. Ele é um inimigo vencido, cabeça esmagada. E Jesus já disse no seu ministério: agora está chegando a hora do julgamento do príncipe deste mundo. João, capítulo, primeira epístola de João,
estou tentando achar aqui a primeira epístola de João, capítulo 3, o versículo de número 8. Já achei aqui. Primeira epístola de João, capítulo 3, e o versículo de número 8, que diz: mas quando continuar a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Ao objetivo que Jesus veio, irmãos, no mundo, para destruir as obras do diabo. Eu fui chamado de fundamentalista, e eu sou fundamentalista. Eu creio no que está escrito. Você não vai encontrar em lugar nenhum que Jesus veio para te dar uma poupança gorda, uma casa nova, um carro novo. Lugar nenhum você vai encontrar isso escrito. Mas que ele veio para destruir a obra do diabo, isso está escrito. E se ele veio, irmãos, para destruir as obras do diabo, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Então pode ficar tranquilo, as obras do diabo sobre a sua vida já foi destruídas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Confia nisso. E não adianta o inimigo querer, que ele já é um inimigo vencido, as obras dele estão destruídas. Aqui nós vemos, o plano de Deus foi de restaurar perfeitamente toda a degradação da queda, pelo menos no que se refere aos eleitos do mundo. O plano de Deus foi de restaurar toda a degradação que a queda causou. Pelo menos nos eleitos do mundo. Essa eleição, irmãos, não quer dizer que Deus, vamos supor, Deus escolheu 100 e rejeitou 100. Não. Deus escolheu toda a humanidade. Deus elegeu toda a humanidade em Cristo Jesus. Mas para essa eleição valer, é preciso dar crédito. Se não der crédito para essa eleição, é um eleito sem tomar posse, não foi diplomado. Vamos voltar lá no mundo da política. É eleito, em dezembro é diplomado, em janeiro toma posse. Toda a humanidade foi eleita. Mas a partir do momento em que ouve a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, aceita essa mensagem e crê nessa vitória de Cristo Jesus, ele é diplomado nessa eleição, ele toma posse. E ele passa a desfrutar desse benefício de Cristo na vida dele. E quando eu falo desfrutar desse benefício de Cristo na vida dele, não é benefício monetário, irmãos, é benefício de caráter, benefício de santidade, porque a queda, ela destruiu a imagem de Deus em nós.
caráter correto, é amor, é esse afeto de bondade. Restaurar isso em nós. O amor não fingido. Deus restaurou isso em nós. Porque está na Bíblia que o amor seja não fingido. Quer dizer que tem amor fingido. Mas o amor não fingido é dado por Deus. Vamos seguir em frente aqui vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 20 e 21 ao 21. Eu tenho que dar uma corridinha para nós, pelo menos, encerrar essa primeira parte aqui. Alguém achou? Pode ler. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Pois é, o céu contém até que seja a restauração de tudo. Então, o mundo está caminhando para isso. O céu está contendo Cristo. E do mesmo jeito que ele foi, nós vamos ver ele voltar. Veja que aqui então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que ele foi designado, pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo pelos profetas. Veja que todos aqueles que vão assim tanto a Cristo, que entrega a sua alma ao Senhor, esse tempo de restauração, esse tempo de renovação, esse tempo de refrigério vem na vida dele. Esse tempo de nova criatura. Então, vamos mais para frente. A alma do ser humano foi arruinada pela queda. A imagem de Deus foi desfigurada. A natureza da humanidade foi corrompida e ela passou à morte por causa do pecado. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O plano de Deus é criar tudo novo, novos céus e nova terra, onde não haverá dor, onde não haverá pranto. É para ali, é para lá que eu e você vai. E esse novo céu e essa nova terra já está preparado, meu irmão, para mim e para você. Não adianta nada querer pesquisar, baixar, ou já foi na Lua, ou já foi para todo lugar, pesquisa estrela, pesquisa mais não sei o que, mas o novo céu e a nova terra só acha aqueles que entregam a alma ao Senhor Jesus Cristo. A NASA não consegue, dá até vontade de pregar. Eita! Eita! Aqui, um outro aspecto do grande plano de Deus na obra da redenção é reunir todas as coisas em Cristo Jesus, no céu e na terra. Esse plano de Deus é reunir todas as coisas em Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e versículo 10. Vamos ler só Efésios capítulo 1, tem Colossenses também. Mas Efésios capítulo 1 e o versículo de número 10. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. O que tem no céu
céu, irmãos. Anjo, arcanjo, querubim. Isso já estão debaixo da autoridade de Jesus. Se você for ler lá em Colossenses, você vai ver que ele restaurou e fez a paz no seu sangue, todas as coisas que estão no céu e na terra. Quem está no céu? Os anjos. O sangue de Cristo purificou os anjos bons e fez a paz com Deus. Essa harmonia de hierarquia, de submissão. Eles acompanharam Deus no momento da queda. Não acompanhou Lucifer, mas eles precisaram da proteção do sangue de Jesus para ser restaurado por completo. Agora, imagine, irmão, anjos beneficiados da cobertura do sacrifício de Cristo. Imagine eu e você. Tem muita gente que diz: eu não preciso de Cristo. Eu não preciso. O plano de Deus é de convergir em Cristo todas as coisas. Se não se submeter, aí tem em Filipenses: todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem-aventurado é o joelho que se dobra em vida. Ele diz: eu me rendo ao Redentor da minha alma. Bem-aventurado é os que se dobram em vida, porque um dia vai se dobrar. Mas no momento em que ele se dobrar, esses joelhos que são engessados hoje pelo orgulho e não se dobra, um dia vai se dobrar. Para conhecer que Jesus é o Senhor, mas vão levantar e vai ir para o lago de fogo. Eu e você vamos ouvir aquela voz que eu li lá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos seguir em frente, irmão, porque eu quero terminar essa parte. Deus planejou por meio desta obra aperfeiçoar e completar a glória de todos os eleitos por meio de Cristo. Só vou dizer, você anota aí, se está anotando. João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Irmão, sem Cristo, irmão, nada. Sem Cristo não tem adoração, sem Cristo não tem santidade, sem Cristo não tem alegria, sem Cristo não tem prazer, e sem Cristo não tem nada. Nós não podemos, é só Ele. Ele preenche tudo. Ele é, e sem Ele nada existe, nada pode. Tem algo glorioso para todos os que forem aperfeiçoados por Ele. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9: o que Deus preparou para nós não há de se comparar. Pode ler, se alguém achar lá, leia para mim, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 2. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não se virão ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí, o homem não viu, não ouviu e nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele o ama. E Ele amou tanto, irmãos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê vai para lá desfrutar de tudo aquilo que está preparado. Irmão, existe
7 maravilhas no mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo eu conheci, que foi 7 quedas, que foi incluso numa das 7 maravilhas do mundo. Disseram que o jardim suspenso de Nabucodonosor foi contado também como uma das 7 maravilhas do mundo. Mas essas coisas não é nem... O homem nunca pensou numa beleza ser igual. O homem nunca pensou numa coisa tão linda, tão chique, coisa tão bonita, conforme é o que está preparado para mim e para você, irmão. Não tem nem como imaginar como que é. De tão bonito. O que nós, a palavra, não conseguimos nem falar. A única coisa que nós conseguimos falar é bonito, né? Belo. Só isso. Vamos em frente. Em tudo isso, Deus planejou manifestar a glória da bendita Trindade, numa proporção eminente, desde a eternidade. Deus planejou se glorificar, sim, de glorificar cada pessoa na essência divina. Esse plano de Deus de glorificar a Trindade já foi na eternidade. E esse plano, glorificar cada pessoa da Trindade, tanto Ele, como o Filho e como o Espírito Santo. Deus, na sua presciência, tinha o poder de escolher um plano, ainda na eternidade, sem nada do que existir. Sem nada do que existe existir. Lá na eternidade. Não tinha mal, não tinha pecado, não tinha morte, não tinha nada. Não tinha nem homem, não tinha nem anjo. Estava a Trindade elaborando o plano da redenção. E o meio principal foi adotado por ele, a obra da redenção. Alguém pode ler João capítulo 13, versículo 31 e o 32. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Veja que aí quando Judas saiu, Jesus fala da glória que o Filho do Homem iria receber. Mas essa glória, ele iria glorificar o Pai. Porque o Espírito Santo já havia sido glorificado. Restava o Filho ser glorificado e o Pai ser glorificado. Aí você vai, depois é algo que eu creio que você vai pensar e vai meditar. Jesus estava prestes a ir para a cruz. A glorificação de Cristo, irmão, foi a cruz. Na cruz, ele foi glorificado e ele glorificou o Pai. E quando o Espírito Santo foi glorificado, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, que diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e ele andou fazendo prodígio e maravilha. Ali foi pelo poder do Espírito Santo.
Espírito Santo foi glorificado. A Trindade sendo glorificada sobre o plano da redenção. João 8, João 16, versículo 8 e versículo 9, e diz: quando ele vier, ele convencerá o homem, o mundo, do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. É ele que convence o pecador. A Trindade trabalhando. Aqui nós vemos que esse plano de glorificar a Trindade foi elaborado antes da fundação do mundo e começou logo após a queda. Nós vamos, irmãos, aqui foi uma introdução que eu trouxe hoje. Nós vamos dividir o tempo em 3 períodos, a saber, primeiro, da queda do homem até a encarnação de Cristo. A segunda, da encarnação de Cristo até a ressurreição, ou seja, o período da humilhação de Cristo. E o terceiro período, da ressurreição de Cristo até o fim do mundo, dentro desse plano da história da salvação. Então, nós vamos dividir em 3 períodos, conforme eu já disse no começo. No meio aí de algum período desse, eu vou estar convidando alguém para estar ensinando, algum irmão para ensinar, para não ficar só eu, né, irmãos? Ensinando, às vezes, entra mês, sai mês, só eu falando. Daí quero dar oportunidade para os irmãos também, que é bom ouvir também. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.